Então, nós falamos há alguns dias, né, de colocar um marco, né, uma referência. E com relação ao que o Manel falou, a irmã Lurdinha, você também, Anselmo, a gente está vendo claramente que isso é o reflexo desse marco, né, ou então desses marcos que a gente está colocando aí para a gente nos referenciar. E eu vivo quando a gente lê na palavra e a gente se encontra, né, claramente representado ali na palavra, né? Com relação aos judeus, né, que recusaram Cristo, né, não o reconheceram como Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A gente entendeu bem o propósito pelo qual eles recusaram, né? A gente entendeu bem por que eles recusaram. A gente amou, né, a recusa deles. A gente entendeu a questão do processo, né, de você não pertencer por um momento e pela recusa daquele povo que tinha o direito, você ser inserido como povo, né? Romanos é muito forte nesse quesito, tá? E é bom, de vez em quando, a gente ler, porque você vai encontrar ali o seu nome, você vai encontrar ali a sua posição, né? Deus fala claramente ali acerca de você, Anselmo, acerca de você, irmã Lurdinha, acerca de você, Manuel, de todos aí que estão me escutando. Ali fala claramente, né, acerca de nós, gentios, né? E eu não quero, assim, gastar muito tempo da questão que nós já estudamos arduamente. Eu quero somente me referenciar por ela, ok? E a gente falou, estamos falando, o Manuel está falando muito do reino, né? Ele tem esse dom de nos animar, né, para poder nos determinarmos a entrar no reino de Cristo Jesus, e é importante. E tem agora a questão da colheita também, né? Foi falado agora. O fazendeiro, né, o plantador, né, o lavrador ali, a pessoa que planta, ele sabe certinho quando está maduro, né? Aí é o tempo da colheita, né? Ele sabe quantos dias que faz que ele plantou, se choveu, se não choveu, ele vai fazendo as contas dele até que ele fala, é tempo de colheita. Então vamos colher porque é o tempo, né? E a gente conseguiu ver um tanto de promoção divina, né? Ou seja, não era para nós gentios, agora passou a ser. Bom, agora o que acontece? Por que os judeus foram desclassificados? Para que nós pudéssemos ser enxertados. Então, ótimo, beleza, nós vivemos essa situação. Agora, foi simplesmente só para os gentios serem enxertados? Não. Nós sabemos que se eles não tivessem recusado, nós jamais poderíamos entrar. Então, isso também já ficou muito claro para nós. Agora, qual é o momento, né, da colheita? Aí a palavra fala bem claro. Aqueles que foram retirados, né, foi com um propósito, ou seja, os ouvidos deles foram colocados numa situação de surdez. Os olhos deles foram colocados numa situação de cegueira. Porque Iave sabia claramente que se eles tivessem ouvido a pregação de Cristo, com certeza eles teriam se arrependido, aceitado Cristo e estaria tudo consumado em Cristo com os judeus. Então foi uma ação divina, né, de cegueira e de surdez. Nós sabemos disso. Então, por ser uma ação divina, não é justo que os judeus sejam desconsiderados. Eles foram temporariamente desconsiderados para que nós, gentios, pudéssemos adentrar. Isso ficou claro, tá certo? Então, os gentios entrando é o tempo da colheita? Nós também sabemos que não é o tempo da colheita ainda, tá certo? E tem toda uma preparação, né, para que esses gentios possam estar realmente no seu tempo maduros, tá? Porque esses gentios têm que dar frutos, entende? Aí o que fala lá em Romanos, né?
Eu vou pegar aqui só para poder a gente... Romanos 10, 19. Ali fala, né? Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. Ou seja, Deus falando mal de nós, né? Ou seja, a gente era insensato e com a gente ele colocaria o povo escolhido, Israel, em ciúmes, tá? Aí, verso 21. Aqui, ó, verso 20. Isaías mais se atreve e diz, olha bem, atrevido Isaías, né? Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Aí continua no Romanos 11, 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Né? Aí vai falando. Deus não rejeitou o seu povo aqui de mãos que escolheu. Tá? Agora no verso 8, 11, 8. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Olha bem, e eu posso falar bem claro, aqui tem 2000 anos quando essa palavra foi escrita, ou mais. E esse dia de hoje é hoje, viu, gente? Não foi ainda não, é hoje. Então, o espírito de entorpecimento foi dado aos judeus. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, o que é que está faltando aqui? Tá? Aí, verso 9. Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvada as suas costas. Caramba, isso aqui é uma maldição. Então quer dizer que Deus lançou uma maldição sobre o seu povo? Não, não foi isso a intenção. Pergunto, pois, né, o verso 11, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Tá? E qual é o objetivo da salvação dos gentios? Pôr os judeus em ciúmes. Agora, olha só a coisa, como é, quando começa a estar no tempo certo. Verso 12. Ora, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, aqui já está dando uma outra referência para nós. A nossa aceitação de Cristo, né? Porque ele foi pregado para nós, que não éramos povo, e agora somos. Percebe? Esse é o tempo que nós nos encontramos. Essa segunda parte aqui, ou seja, se a transgressão dos judeus nos está proporcionando adentrar no reino do Filho do seu amor, tá? No reino de Cristo Jesus, tá? A parte que ainda falta é o quê? A plenitude dos judeus também aceitarem Cristo, serem um com Cristo, consequentemente também vão ser um conosco, tá? Então é essa parte aqui que a pessoa que plantou sabe que ainda não é o momento, tá? Olha bem, verso 13, Paulo falando, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo, ou seja, usando dos gentios, né, ele possa incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Percebe? Então, é isso que está acontecendo. Agora, eu quero lançar um desafio, né? Primeiro a mim mesmo, ok? Eu posso hoje falar que eu consigo gerar ciúmes nos judeus por servir Cristo?
Será que aquilo que é a minha vida hoje, em Cristo Jesus, né, expressando, né, a natureza de Cristo sobre a face da terra, gera algum sentimento sobre os judeus? Tá? Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora. Aí Paulo vai falando. O fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo. O que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Olha bem, a retirada dos judeus trouxe reconciliação ao mundo. Agora, o restabelecimento dos judeus trará vida para todos nós. Percebe que o ministério nosso não se completa sem os judeus. Então, nós precisamos trabalhar realmente, né, como falou aí, né, da questão do fermento, né, que é colocado na massa, e a massa só fica pronta quando ela está toda levedada, ou seja, ela está toda aerada, né, ela está pronta para ser lançada no forno, né, não é no fogo, no forno. Tá? O que acontece? Isso acontece quando nós, gentios, tomamos consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, isso nós já tomamos consciência do que Cristo Jesus está fazendo em nós, isso nós já estamos percebendo, isso é claro, tá? O que falta é que a gente consiga ser realmente a plenitude dos gentios, tá? E isso é o nosso exercício de fé, de tal maneira que a gente possa servir de referência aos gentios. Porque hoje nós somos referência de nós mesmos. Hoje nós somos referências para os gentios, tá? E é maravilhoso a gente saber o que é que está acontecendo em nossas vidas, tá? E a maravilha tem que ser expandida. Por quê? Porque essa maravilha tem que ser em plenitude dos gentios em primeiro plano. Consequência disso, da plenitude, seremos, sim, referência para os judeus. Consequência dessa referência, seremos um só povo. Sendo um só povo, o reino de Cristo Jesus é estabelecido sobre a face da terra. Percebe? Então, estou dando o caminho, né, daquilo que o Espírito tem falado na minha vida, e eu não estou falando nada que não seja verdadeiro para vocês. Eu só estou relembrando para vocês e colocando uma situação em que existe uma sequência espiritual que precisa de ser completada, tá? O convencimento de nós gentios, através da negativa dos judeus, o adentrar em Cristo Jesus, porque nós fomos inseridos nele, a certeza de que a seiva que circula em nós já não é mais a seiva da oliveira brava, e sim da oliveira boa, que é Cristo, tá certo? Frutificarmos em Cristo Jesus, tá certo? Isso hoje ainda é pequenamente mensurado, tá? Precisa de haver a plenitude da frutificação dos gentios, porque a plenitude da frutificação dos gentios é isso que vai trazer ciúmes para os judeus que foram arrancados de Cristo Jesus, porque pertencia a eles, era a herança deles, eles rejeitaram, nós já explicamos isso várias vezes, tá? E nós já entendemos essa situação. O que precisa agora é a plenitude da frutificação de nós, gentios, e o processo da cristianização dos judeus. Porque isso é o que vai fazer com que nós possamos, né, reconciliados nós já estamos. Então, por que não vem o seu reino? Nós já estamos reconciliados. Todos estão reconciliados. Não existe mais inimizade entre Deus e os homens. Por que o reino não vem? Por que não se implanta a plenitude do reino do Senhor Jesus Cristo? Ou de Cristo Jesus, o Senhor? Tá? Porque ainda falta essa situação. Precisamos tomar consciência de qual é a próxima referência, qual é o próximo marco. Então, a próxima referência, o próximo marco é o quê? A frutificação em plenitude dos gentios. Percebe? Então, aquilo que os judeus experimentaram outrora, né, com as bênçãos de
Yahvé na vida deles, a prosperidade, até mesmo a prosperidade financeira, tudo isso aí é nada mais, nada menos do que a frutificação das bênçãos divinas sobre a vida dos judeus. Tá? Como é que você convence alguém que tem a certeza da bênção de Yahvé? Como é que você convence alguém que experimenta a bênção de Yahvé? Como é que você convence alguém que vê claramente que tem prosperidade na vida deles? Prosperidade de filhos, prosperidade de bênçãos, prosperidade, né? Eu penso claramente o seguinte: isso só vai ser convencido não é com a pregação, né, por palavras puramente, porque até o dia de hoje os ouvidos deles estão tampados. Então eles não têm a capacidade de escutar Cristo. Agora, de ver Cristo, né, eles podem ver. Como? Ver a frutificação de nós, gentios, inseridos em Cristo Jesus. Essa é o ponto, ou seja, o ápice dessa situação momentânea. Então, eles têm que conhecer uma outra bênção, eles têm que conhecer uma outra dispensação, eles têm que conhecer algo novo na vida deles que eles não estão preparados para ver. E na hora que eles conhecerem isso, eles vão ficar cheios de ciúmes. Caramba, era nosso e nós perdemos. Tá certo? Mas mesmo assim, eles perderam para que nós pudéssemos entrar. Já que nós entramos, eles não perderam. Percebe? Momentaneamente, eles deixaram de ganhar, para que não ganhassem sozinhos, tá? Agora, em Cristo Jesus, todos nós temos livre acesso ao coração do Pai, que agora se manifesta como El Elyon e não como o Yahvé. E já que ele se manifesta como El Elyon, e é uma nova dispensação, né, é o sacerdócio não mais o levítico, e sim o melquisedequiano. E o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, nós sabemos que é Cristo Jesus. Percebe? Então, nessa dispensação que nós agora nos encontramos, tá, precisa haver uma nova referência. Qual? Eu tenho que declarar para vocês: frutifique você, gentio, em plenitude. Entendeu? Porque eu estou falando isso eu estou verbalizando também para a minha vida. Eu tenho que frutificar em plenitude, porque isso sim é que vai ser referência para os gentios que ainda não adentraram e vai ser referência para os ciúmes dos judeus. Bem. Isso precisa de acontecer, do contrário, não vai vir o seu reino. Então, nós estamos agora no limiar do processo de cristianização dos judeus. Nós estamos nesse limiar, tá? Eu não posso negar. Existe frutificação em nossas vidas. É maravilhoso olhar para o milagre que é a vida do Manel, por exemplo, né? E deixando a ironia de lado, é verdadeiro o que eu estou falando, entende? Quem conhecia o Manel de outrora e viu o Manel de hoje é miraculoso. Por que eu estou falando isso? Porque a minha vida também é uma vida miraculosa. Quem me conhecia, o tranqueira que eu era e quem eu sou hoje, caramba, é milagre de Cristo. Percebe? Agora, o que eu estou agora colocando é uma referência nova. Qual é a referência nova? A plenitude da frutificação. Amém, amém. Gentios, tá? Amém. E isso vai ser o sinal dessa nova dispensação. Isso vai ser o sinal desse novo sacerdócio melquisedequiano. Isso vai ser as primícias das bênçãos nessa nova ordem, que não tem nada a ver com a nova ordem mundial. Tem a nova ordem de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu li pensamentos, por isso que eu falei. Tá? Então, é nesse novo senhorio, né, que é o senhorio de Cristo Jesus. Tá? E é nessa dispensação de Cristo, onde todos nós temos livre acesso ao coração do Pai, Elion, que nós estamos andando. Então, de novo, frutifica em plenitude você, gentio.
frutifica em plenitude, tenha conhecimento da seiva de Cristo em você, está circulando em você, então você agora flui na frutificação pela seiva de Cristo que flui em você. Amém. Estamos declarando essa bênção, esse funcionamento em plenitude. Tenho concordância de vocês? Amém. Aí o que acontece? Como está escrito aqui, né? Se porém, né, verso 17, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste encertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, ou seja, contra os judeus. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta, né? É Cristo que nos sustenta, tá certo? É dessa glória que eu falo. Cristo Jesus é a esperança da minha glorificação. Agora, é Cristo Jesus em nós. Nós sabemos disso. Dirás, pois, verso 19, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Seres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, olha bem aqui é o marco, olha aqui, ó. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão, não é enxertados, serão recolocados. Tá? Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, para os ligar de novo a Cristo. Tá? Pois se fosse cortado daqui por natureza é oliveira brava e contra a natureza enxertada de oliveira boa, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Percebe? Aqui, claro, eles só foram retirados momentaneamente por causa da incredulidade, que foi proporcionada pela cegueira espiritual dada por Iave. Foi proporcionada pela audição que não escutava nada, né? E foi colocada por Iave sobre os judeus. Né? É claro, gente, a fé vem pelo ouvir. É por isso que Jesus falava por parábolas. Que ele sabia que ele tinha que falar de uma maneira estranha para que, se eles escutassem, não se convertessem. Porque se eles se convertessem, nós, gentios, não poderíamos entrar. Entendeu? Então, é uma questão de momento. Agora, o que é que está segurando ainda a incredulidade dos judeus? É a não frutificação em plenitude dos gentios enxertados na oliveira boa. Percebe? Então, pela terceira vez, prospere você, ramo de oliveira brava. Saiba que a seiva de Cristo Jesus flui em você. Então, frutifique em plenitude você, ramo de oliveira brava, que não é mais oliveira brava. Agora você tem a seiva de Cristo em você. Frutifique em plenitude. É o que falta. É isso que vai quebrar a incredulidade dos judeus. É isso que vai proporcionar o exercício da cristianização dos judeus. Esse é o nosso novo foco. Nós já falamos sobre isso, tá certo? Estou somente reforçando com vocês e declarando, olha, o que falta é isso, a plenitude da frutificação, nós, gentios, que fomos inseridos por crermos em Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Percebe? Então, esse é o ponto-chave, ok? Então, eu estou com o meu foco nesse ponto, em Cristo Jesus. Eu quero contagiar vocês com essa determinação em Cristo Jesus, tá? Determinar a frutificar a 30 por 1, a 60 por 1, ou então ousadamente e ou atrevidamente, né? 100 por 1, por que não? Eu posso crer, não posso? Qual vai ser o problema se
o Anselmo frutificar a 60 e eu frutificar a 30. Né? Não é nada. Agora, qual vai ser o problema se o Anselmo frutificar a 100 e o Manel só a 30? Também não é problema nenhum, é tudo para honra e glória. Mas o importante é que o Manel está frutificando na medida da fé que foi dada ao Manel. Eu também estou frutificando na medida que foi dado de fé para mim. Agora, o importante é o seguinte, que nós todos estaremos frutificando em plenitude, na medida da fé que nós recebemos. Tá certo? E é esse ponto que vai fazer com que a incredulidade dos judeus seja quebrada. Tá? E na hora que quebrar essa incredulidade, eles vão ver claramente que é em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que eles têm que voltar de novo a serem reinseridos nele, porque aí sim completa-se o ciclo divino, porque é um ciclo divino, tá? Nós aceitarmos, nós sermos implantados em Cristo, nós recebemos a seiva de Cristo, nós frutificarmos em Cristo Jesus, porque nós estamos sendo sustentados pela raiz que é Cristo, ok? Agora, o que acontece? Reinsere o ramo judeu. E a frutificação desse ramo judeu, nós já vimos lá claramente. Olha bem, o que fala ali, gente. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação no mundo, que será o seu restabelecimento? Senão, vida dentre os mortos. É o que nós estamos buscando, a vida eterna. Ou seja, a reinserção dos judeus vai proporcionar ao mundo a manifestação da vida eterna de Cristo. Amém. Porque o corpo de Cristo estará pleno, e na plenitude do corpo de Cristo manifesto sobre a face da terra, claramente nós vamos poder falar, onde está, ó tu, morte? Onde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Percebe? Aí é o reino. Aí sim é o reino de Cristo Jesus sobre a face da terra. Está entendendo? Agora, nós temos que ter sabedoria, e nós estamos tendo essa sabedoria. Ainda bem que nós estamos tendo. Tá? E olha, lance um marco, tem a revelação clara do marco. Onde é que eu me encontro? Eu me encontro nesse ponto. Eu estou agora, né? Eu já criei, por isso andei, né? E por eu estar andando em Cristo Jesus, fui reenxertado. Se eu fui reenxertado, já flui em mim eu estou repetindo, tá? A fé vem pelo ouvir, entendeu? É uma repetição em Cristo Jesus que eu estou fazendo aqui, tá bom? Quem quiser desligar, pode desligar, mas eu vou repetir de novo, tá? É o ponto em que eu me encontro. Eu fui reinserido, eu fui enxertado em Cristo Jesus. Então, agora, flui em mim a sua seiva. Então, eu quero frutificar a 30, a 60 ou a 100 por um. Não me interessa quanto. Interessa que eu estou frutificando em Cristo Jesus. Então, esse é o passo do momento. A frutificação em plenitude de cada um de nós em Cristo Jesus. Né? Até que se complete a plenitude dos gentios também. Tá? Que não adianta somente eu frutificar, você frutificar, né? Tem que ser a plenitude dos gentios frutificarem, entendeu? Então, hoje, nós estamos fazendo uma pregação, não é para o mundo, incluso os judeus. Hoje nós estamos fazendo uma pregação para o mundo, não para os judeus, porque nós não vamos convencer os judeus se não for através da frutificação da plenitude dos gentios. Então, hoje nós estamos pregando aos gentios, para que a parcela do corpo de Cristo multimembrado esteja completada no que tange aos gentios. Depois que foi enxertado, né, a plenitude dos gentios do corpo do noivo, frutificar no corpo do noivo, para que os judeus que fazem parte do corpo do noivo sejam reinseridos no corpo do noivo. Porque é isso que vai fazer a revolução no mundo inteiro. Tá? E outra coisa, eu declaro também nas nossas consciências, consciência viva do que é que está acontecendo. Não estou falando nenhuma coisa nova para vocês.
Só estou relembrando vocês do que vocês já escutaram em Cristo Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Posso escutar um amém nisso ou não? Percebe? Então, não tem nenhuma novidade aqui, gente. Só é o seguinte, estou incitando vocês para poder nós andarmos nessa plenitude, nessa revelação plena. Percebe? É isso que estamos fazendo. Nós estamos sabendo certinho quem nós somos. Então, funciona. Acorda, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Né? Aquele outro versículo, quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Pessoal, nós já acordamos. Você já está satisfeito com a semelhança de Cristo em você? Amém. Se não, pratique. Percebe? Você já está satisfeito com a frutificação de Cristo usando você como o ramo de frutificação pela sua seiva? Então frutifique. Percebe? Esse é o ponto do momento. É maravilhoso de falar do reino, é maravilhoso de falar do porvir, é maravilhoso tudo isso. Agora, maravilhoso ainda é você constatar que nesse momento o que Deus requereu de você está acontecendo na sua vida. É maravilhoso saber que você está grávido de Cristo. É maravilhoso saber que você está grávido da sabedoria de Cristo, da mente de Cristo, percebe? Agora, tem que nascer. Essa coisa tem que nascer. Você vai ter que externar essa situação. Então, eu me abençoo, eu te abençoo nessa revelação, nesse fluir da plenitude de Cristo em nós. Você funciona em Cristo Jesus, você frutifica a 30, 60, 100 por 1. Você é pleno em Cristo Jesus. Amém? Amém. É isso.